Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é um assunto muito comum, mas muito importante na vida de todo mundo aqui no Brasil. O fantasma do inventário. Porque o inventário, ele destrói o patrimônio de uma família. Como assim destrói o patrimônio? Por que o inventário vai destruir o patrimônio de uma família? Quando uma pessoa vem a falecer e ela deixou bens, os herdeiros são obrigados, por lei, a fazer o inventário para receber este patrimônio. Inclusive, hoje já tem multa se a família não faz o inventário. Esse procedimento, que pode ser na justiça ou pode ser também direto no cartório, a depender do caso específico, ele é extremamente caro. Muito do patrimônio fica pelo caminho pagando as despesas do inventário. E é uma coisa que as pessoas, quando vão passar por uma situação como essa, desconhecem esses números do inventário. Os próprios advogados, muitas vezes, não são capacitados para apresentar para a família qual que vai ser o custo do inventário do início ao fim. E aí se deparam com um imposto muito caro, com os honorários altíssimos, com taxas, seja na via extrajudicial ou judicial, elevados. No inventário, não são raras as vezes, até eu diria que a maioria delas, a família precisa vender um dos bens, ou até o único bem do inventário, para poder concluir esse procedimento. Então é muito triste a família ter que passar pelo inventário, em vez de receber o patrimônio, ela tem que perder parte do patrimônio para concluir o processo. Ao meu ver, é algo muito injusto, mas faz parte da rotina de muitos brasileiros. E o que se paga para fazer o inventário? O imposto, que é o imposto estadual, que se chama ITCMD. Este imposto, hoje no Brasil, ele tem um teto ainda de 8%. Este imposto, que antigamente era até um pouco menos, agora, por causa da reforma tributária, os estados eles têm que cobrar este imposto de forma progressiva. Então, os estados que não estavam cobrando até 8%, que cobravam 4%, agora terão que cobrar 8% obrigatoriamente. Então, estes 8%, que já é a alíquota máxima, ele sofrerá ainda mais um aumento agora, provavelmente a partir do ano que vem. E este aumento não precisa de lei, porque a lei do ITCMD ela já existe. A alíquota é a única coisa que vai mudar. Então, o imposto existe e a alteração da alíquota não precisa de lei, basta uma resolução no Senado. E para fazer este aumento, esse pedido de resolução já está lá, aguardando a votação, que basta a maioria simples dos presentes no Senado. Ou seja, dos 81, basta que tenham 41, maioria simples, e dessa maioria simples basta 21 votos. Então, para que seja concedido o aumento do imposto, basta 21 senadores votando a favor. Só que tem uma coisa, 27 estados, os quais são representados pelo senador, já pediram o aumento. Eles pediram em duas oportunidades, uma para 16% e outra para 21%. Eu acredito, sinceramente, que deva chegar aos 21%. Claro que nem todo mundo vai pagar isso, porque ele vai ser progressivo, mas para quem tem mais patrimônio, é praticamente certo que vai pagar na casa dos 20% o imposto sobre a herança. Ou seja, do seu patrimônio, e aí você pode fazer o seu cálculo aí individualmente, o seu patrimônio você vai perder 20% dele ao valor de mercado apenas para pagar o imposto. Só que ainda falta pagar o advogado, falta pagar a justiça ou o cartório para você concluir o inventário. Depois leva até o registro de imóveis e aí sim você pode dizer que recebeu a herança. E para receber essa herança, a média aqui no Brasil se perde mais de 30% do patrimônio para fazer o inventário. A venda de um bem dentro do inventário é feita por um valor abaixo de mercado. Pense vocês que vão comprar um bem, um imóvel, que está dentro de um processo de inventário, que pode demorar ou não, e você vai investir neste imóvel. O que o investidor faz? Ele propõe sempre um valor abaixo do valor de mercado. Então, a esse valor que você vai gastar com imposto, advogado e tudo mais, você some o prejuízo, a perda que tem na venda de um imóvel abaixo do valor de mercado. Então, essa destruição do patrimônio é por isso, é pelo imposto, é pela venda abaixo do preço de um imóvel para poder pagar as despesas, é para pagar o advogado, é para pagar tudo. E isso realmente destrói o patrimônio da família. O segundo grande problema que nós temos dentro de um processo de inventário são as brigas, as disputas pelos bens que acabam acontecendo dentro de uma família por causa desse inventário. Não é raro que a gente escute dizer, não, mas eu sou o mais velho, eu tenho direito a ficar com a casa, não, mas eu quero ficar com o dinheiro, o outro diz que quer ficar com o carro, e aí vem o cunhado daquele, o irmão do outro, a sogra do fulano, o vizinho, todo mundo quer dar um palpite no inventário dos outros. E aí as brigas começam. A disputa é uma coisa que acontece na maioria dos inventários. E vou dizer para vocês de experiência própria, essas disputas, elas prejudicam todo mundo. Aquele que quer ter algum benefício acaba sendo prejudicado também, porque isso, na prática, não consegue se traduzir numa vantagem.
Porque no inventário não tem como ninguém passar a perna em ninguém. O inventário ele não é concluído se não tiver tudo certo, seja na justiça, seja no meio extrajudicial, não tem como. Claro que eu estou falando aqui de bens registrados, bens que são conhecidos. Agora, existem aqueles outros bens que era objeto de posse, um bem que não está registrado, estava apenas num contrato, aí são outras questões. Mas eu me refiro aqui àqueles bens que estão registrados, então esses bens não tem como passar a perna. E por isso que o inventário, ele além de fazer a deterioração do patrimônio, a perda patrimonial, também existe a deterioração das relações humanas. Não existe dentro dessa situação, depois que já há o falecimento, alguma maneira de evitar a realização do inventário. O que se pode fazer é algo antes da pessoa falecer, um planejamento. E aqui vem a notícia boa para você. Nós podemos evitar o processo de inventário, só que não dá para evitar depois que já tem o falecimento. Agora, antes de falecer, o dono do patrimônio, ele pode sim evitar que isso aconteça para quando ele não estiver mais aqui. E isso se faz através de um planejamento patrimonial que nós chamamos de holding familiar. A holding, sim, ela tem o condão de evitar a perda patrimonial, evitar essas brigas que normalmente acontecem dentro de um processo de inventário. Isso é feito em vida e essa holding, ela é algo que não dá para dizer que a gente vai ter uma perda patrimonial, porque investimento ele é muito, mas muito menor do que a despesa que nós temos, a perda patrimonial que se tem dentro de um processo de inventário. Porque a grande diferença aqui é que é feito em vida, quando a pessoa está com seus bens na posse, no domínio dos seus bens, dos seus negócios, que é o momento certo de planejar. Então a grande notícia é essa, apesar do inventário, apesar de toda a situação que ele traz, os males que ele causa, existe uma possibilidade, que é um planejamento patrimonial em vida, que se evita o inventário, se evita a dilapidação do patrimônio e as brigas familiares. Costumo dizer que nós não devemos ter bens no nosso CPF. E como é que se faz isso? É não comprando nada, é nunca tendo nada na vida? Não, é organizando a sua vida patrimonial de forma que o seu CPF não tenha bens. Porque quando nós temos bens no CPF e vem a falecer, tudo isso vai para dentro de inventário. Bom, chegando ao final do nosso vídeo, o que nós tiramos de conclusão? Que o procedimento do inventário realmente ele é um grande fantasma, ele é um terror das famílias, do patrimônio e também das relações familiares. E a solução para isso, o que é? Fazer um planejamento patrimonial em vida. Porque dentro do inventário pode ter certeza que a sua família vai perder mais de 20% do patrimônio fazendo inventário. Muitos casos chega a perder 30%, 40%, até 50% do patrimônio para concluir esse procedimento, que tem como evitar. Se esse vídeo foi bom para você, se foi útil, e esse conteúdo vai ajudar você a decidir se você vai fazer um planejamento patrimonial, uma holding, ou não vai fazer nada, eu espero que ele contribua para essa sua decisão. Se foi bom, deixa o seu like, encaminha esse vídeo também para mais pessoas, para que elas também tenham conhecimento deste assunto, de que existe um planejamento patrimonial que evita o inventário. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.